Olá, meus queridos e queridas! Quanta satisfação, eu estava com saudade de estar aqui com vocês. Seres humanos do segundo A, B e C, vespertino da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Hoje iniciaremos nosso segundo bimestre. O segundo bimestre inicia hoje, espero que vocês tenham conseguido aí boas notas. Lembrando que é muito importante, eu gosto muito de ver a autenticidade, a originalidade de cada mente de vocês digitada lá nas tarefas. Eu fiquei triste em alguns momentos porque rolou um plágio danado aí, mas eu adverti a vocês e evite tais conduta para não ter problemas posteriores, né? Nesse segundo bimestre já foi avisado, né? As atividades plagiadas serão desconsideradas e, consequentemente, suas notas também não serão consideradas, porque você só colocou o seu nome na atividade. E também quem passa a atividade também está sendo conivente com essa infração estudantil, né? Então, evite isso, faça pouco, faça pequeno, faça feio, mas que seja seu, beleza? É esse o recado e vamos que vamos hoje falar sobre o mundo do trabalho. A questão trabalho é uma categoria central nas discussões da sociologia, e aí nós vamos lá para o capítulo 11, que se inicia aí na página 151 do livro de vocês e vai até a página 152, o assunto de hoje, né? O capítulo vai mais adiante, ok? E aí a gente vai discutir mundo do trabalho. E dentro do mundo do trabalho, gente, né, eu gostaria de iniciar com alguma reflexão sobre algumas perdas de postos de trabalho por categoria. E nós temos aí o empregador, né, com CNPJ, né, vivemos esse período agora, não é de agora, né, faz tempo que nós temos aí 13, 14 milhões de pessoas desempregadas. E desemprego é algo que afeta todas as dimensões dos seres humanos, principalmente para aqueles que já têm uma família consolidada, constituída, né? Ninguém queira passar pela sensação de desemprego que é um pai, uma mãe, um avô, um parente assim, né? Ficar de repente trabalhar e de repente ficar sem renda, não conseguir o emprego. É algo que não é muito bom e isso acarreta diversos problemas na convivência social. E aí eu trouxe algumas categorias que, né, perderam, né, alguns postos de trabalho. O empregador no setor privado sem carteira assinada, menos 13%. Trabalhador doméstico sem carteira assinada, também foi. Isso em virtude, isso são dados de 2020, em virtude disso está analisando as baixas desses postos de emprego em virtude da pandemia, tá? E aí o empregador com CNPJ também caiu, né, 4,8%. Que o pessoal quer CNPJ, não sei se vocês sabem, mas é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Nós temos um CPF, né, o cadastro de pessoa física, cada um tem seu número. E aí quando a gente cria uma empresa, nós passamos a ter uma caracterização de pessoa jurídica. Então essa pessoa jurídica tem também um CNPJ, que é um número bem maior. Empregos no setor privado com carteira assinada também caiu, né? Trabalhador doméstico com carteira assinada também, mas o que teve maior impacto em virtude da pandemia foi os empregados no setor privado sem carteira assinada. E aí nós temos toda uma organização, né, em virtude das novas dinâmicas de trabalho. Uma delas, né, é essa, e aqui eu coloquei o título de Se Virando, né? As pessoas com esse desemprego, já que o desemprego está aumentando, né, os cargos, as oportunidades, e muitas das vezes, como muitas das empresas acabaram fechando, acabaram reduzindo o número de funcionários, modificando para atender virtualmente, então nós tivemos aí também desemprego em virtude disso, né? E aí nós temos algumas categorias. Eu coloquei uma charge assim, aí o cara diz: leu essa notícia, querida? Deixa eu só aumentar aqui. Leu essa notícia, querida? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais do que os homens. E aí ela diz, né? Olha a realidade, questão de gênero também aí. Tive tempo ainda não, meu querido. Não tive tempo, olha as demandas. É menino, é casa, é uma infinidade de
demandas, de funções que a mulher geralmente, né, numa sociedade machista em que vivenciamos, a mulher ainda vive, né, essa situação. E aí é uma outra discussão quando a gente for discutir gênero, mas também que cabe em relação ao trabalho. As mulheres, né, em alguns cargos, mesmo dos homens, têm salários menores, isso a gente avançou muito, mas ainda existem casos assim. E existe também essa dupla, tripla jornada de trabalho, que as mulheres, aquelas que têm emprego, trabalham, quando chegam em casa trabalham nos trabalhos domésticos, que também, né, apesar de não ser remunerado, mas é trabalho e também faz parte da vida de nós seres humanos. E aí surgiu uma nova profissão, que inclusive está dando muito dinheiro, que é a questão do influencer, né, os influencers digitais. Isso surgiu agora, né, recentemente, em virtude a pandemia. Na minha visão, né, a pandemia eu acho que acelerou muito esse processo, porque estava todo mundo em casa, as pessoas queriam um entretenimento, uma diversão, e acabou, né, essas pessoas ganhando mais seguidores, ganhando mais espaço. Nós temos aí, né, o Instagram como uma moeda, como uma profissão hoje, né? Então o número de seguidores, né, é muito considerado nas relações sociais hoje. Você, por exemplo, a Juliette, que ganhou o BBB, né, tem aí acho que 30 e poucos, 30 e alguma coisa, não sei se é 34, 35 ou é 32 milhões de seguidores. Então isso aí não é só o fato de ter seguidores. O fato de ser seguidores tem como consequência que ela pode influenciar tantas pessoas. E isso, gente, é marketing. Então as empresas querem, né, que ela divulgue aquela marca. E claro, né, tendo esse total de seguidores, ela tem um alcance enorme, né, muito até parecido concorrendo até com uma televisão, em virtude do alcance que ela tem. E ela não é única, né? Tem outros digital influencers, tem, né, diversos. Tem Carlinho Maia, tem Whindersson Nunes, Tirulipa, Lucas Neto. Tem muitos, né? E é por área, né? Interessante que alguns focam mais, né? Aqui e nós também temos, né? Outra coisa também que surgiu agora, dentro dessas estratégias do capitalismo, que eu estou lembrando agora, são as lives interativas. As lives interativas estão bombando aí, acelerando as vendas das lojas, né? E aí mistura os digital influencers com as lives interativas, né? Uma estratégia aí do marketing do sistema capitalista que deu muito certo, né? Tanto em relação a essa nova organização, que foi resultado da pandemia. A loja fechou, né? Mas o sistema ele é resiliente, né? Ele encontra saída para as mais variadas situações. Então encontrou uma saída e aparentemente, não sei se eu estou enganado, mas parece que nas lives, eu acho que as lojas até vendem mais do que um dia de venda normal, de acesso presencial. Não sei, eu não tenho esses dados, né, cientificamente falando, mas aparentemente são muitas vendas nessas lives interativas, né? E também tem um trabalho mais informal, né? A discussão hoje é essa mobilidade, essa flexibilização que nós temos no mercado de trabalho. E aí nós temos os motoboys, entregadores e afins, que também são pessoas que têm, né, uma relação de trabalho diferenciada, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Aí eu apresento para vocês um vídeo que vai apresentar o contexto, o panorama dessa realidade do trabalho nesse tempo de pandemia. É um vídeo curto, depois eu volto para colocar mais algumas coisas como os tipos de desempregos, e aí a gente conclui a aula de hoje e a tarefa também eu irei postar. Então fica aqui com o vídeo, eu volto já, tá? A vida não será mais a mesma. Não está aumentando. Espero que vocês escutem. Não será mais a mesma depois do coronavírus, isso a gente já sabe, né? Novos hábitos foram rapidamente incorporados ao nosso cotidiano e velhas práticas, pouco a pouco, deixadas para trás. Dos cuidados pessoais ao consumo de produtos e serviços, praticamente tudo está sendo impactado. Com o mundo do trabalho, não será diferente. Segundo especialistas, o emprego e as profissões devem mudar bastante nos próximos 10 anos.
A pandemia deu um ultimato nas empresas resistentes à tecnologia: se adaptar ou deixar de existir. O novo cenário acelerou mudanças no mercado de trabalho que poderiam demorar anos para acontecer. Consolidou o home office, substituiu viagens a trabalho por videoconferências e deu destaque a algumas áreas como o marketing digital. Então a gente percebe que não basta ter uma presença online, precisa que seja uma presença forte, assertiva, que dê resultados. Profissões ligadas à programação, Big Data e inteligência artificial também estão em alta. Telemarketing. Dá para substituir por inteligência artificial? Vai acontecer isso rapidamente, tá? Agora, por outro lado, tudo aquilo que exige contato direto com o meu cliente, com o consumidor, tirar dúvidas, isso vai ser potencializado. Eu costumo dizer que a maior parte das profissões vão ter que ser reescritas em termos das suas funções. 15 milhões de trabalhadores brasileiros serão afetados pela automação até 2030, de acordo com a consultoria McKinsey. Isso não significa que todos perderão o emprego, mas que serão impactados de alguma forma, como, por exemplo, dividir as funções com um robô. O Henrique trabalhou em banco por mais de 20 anos. Decidiu pedir demissão e mudar de área antes de ser substituído por uma máquina. Já há mais de 5 anos eu já vi um movimento muito claro da instituição e de todas as instituições em prol da eficiência. E esse movimento, logicamente, envolvia um investimento muito grande em tecnologia. Com o digital em alta, os grandes bancos privados fecharam no ano passado mais de 400 agências e enxugaram quase 7 mil vagas de trabalho. Para ser um profissional necessário no mercado de trabalho, é preciso sair da zona de conforto e se reinventar. Fazer cursos, estar disposto a mudar planos ao longo da carreira e, em especial, se manter atualizado sobre as novidades tecnológicas. O trabalho não vai deixar de existir, mas vai mudar. Isso quer dizer que eu tenho que estar constantemente buscando coisas novas e redescobrindo novas profissões no decorrer da vida. É isso, gente. E aí vocês percebem quanto, né, mudou, e a pandemia acabou acelerando esse processo, né, porque as pessoas se tornaram obrigadas a se reinventarem, a trazerem, né, novas situações. E aí uma pergunta: seriam todos flexíveis, terceirizados e produtivos? Tem um livro que eu já faz um tempo que eu li e tal, A Corrosão do Caráter, Consequências Pessoais de um Trabalho no Novo Capitalismo, de Richard Sennett. Muito bom esse trabalho, e ele já discutiu essa questão da flexibilidade, né? Hoje são poucas as pessoas, né? Antigamente nós tínhamos pessoas que entravam em uma empresa, uma indústria, uma fábrica, passavam 20, 25 anos até se aposentarem na mesma empresa. E isso hoje está cada vez mais raro, né? As pessoas entram numa empresa, passam um tempo, depois saem, vai para outra, estuda, se forma, pede para sair, entra em outra. Então, durante a vida do trabalhador, o trabalhador pode passar por diversas empresas. Isso chama-se a flexibilidade, né? Esse ato do empregador não ter mais aquela raiz em uma única empresa e ter diversos anos da mesma empresa, né? Tem casos ainda, mas está cada vez mais raro. Isso é a flexibilidade, né? Uma revolução no mundo do trabalho, né? Faltou o Ali, né? E nós estamos vivendo uma revolução, não aquela revolução do proletariado, não, de Karl Marx. É outra discussão aqui, revolução no sentido de transformação. O mundo do trabalho está sendo transformado, né? As vagas de emprego estão sendo cada vez mais diferentes, mais distintas, e isso chama-se revolução do mundo do trabalho. Isso, né, é inegável, tanto do ponto de vista dos cargos, alguns cargos estão desaparecendo, como em relação também a essa flexibilidade, né? A uberização. Tem um livro de Ricardo Antunes, que eu esqueci o nome agora, mas ele fala sobre esse processo de uberização, né? O entregador de um restaurante, por exemplo, ele não tem nenhum vínculo com a empresa, né? Ele contrata ali naquele dia um freelance, contrata naquele dia, pronto. Não tem direito a 13º, não tem direito a férias, nenhum direitos garantidos, né, na CLT, na consolidação das leis trabalhistas. E aí o que é que acontece? Ótimo para o padrão, né? Porque não tem uma responsabilidade com o empregado, vem ali, faz, vai embora, pronto.
né? Então tem aí e acaba sendo um trabalho, né, precarizado. Por que precarizado? Porque não tem esses direitos que são garantidos à classe trabalhadora, né? E nessa revolução nós temos extinção de algumas carreiras, né, em virtude da tecnologia também muito, redução dos longos contratos, que eu acabei de falar, né? Proliferação de pequenas empresas. Então pequenas empresas, né, deram um boom, agora surgiram muito, porque pessoas, como foram desempregadas, tiveram que se virar. E aí foram se reinventando, surgindo, né, pequenas empresas de uma diversidade de ramos, né? Desde comida até aparelhos tecnológicos, e tem o mercado digital. O marketing digital também, que eu falei no início da aula, é algo que está aí despontando aí muito nesses dias atuais. Aumento do trabalho precário, que acabei de falar, flexível e sem perspectiva de futuro. É algo que você vive o hoje, né? E aí tem alguns tipos de desempregos, né? Eu apresento aqui apenas 3 para vocês. O desemprego estrutural, que é aquele desemprego gerado como consequência das mudanças estruturais na economia. Por exemplo, né, mudanças na tecnologia de produção, nos padrões de consumo, podendo tornar, né, empregos obsoletos ou desnecessários, né, na estrutura que está organizada para sustentar os trabalhadores, digamos assim, gerar empregos, né, ela vai mudando a estrutura. Então a estrutura não absorve mais algumas funções que passam a ser desnecessárias. Então gera um desemprego estrutural, quando que está em questão a questão da estrutura organizacional da sociedade, de uma maneira geral. E aí o desemprego tecnológico é o desemprego gerado pela substituição do homem pela máquina. Quando nós temos computadores, nós temos máquinas aí, então no campo nós tivemos esse processo de 60, 70 com a Revolução Verde, que teve a mecanização do campo, do plantio, da colheita, tudo, né? Alguns foram substituídos por máquina, e também isso pode ser considerado como desemprego tecnológico. Por fim, temos o desemprego estrutural, né? Que é aquele resultado de uma recessão da economia, quando a conjuntura do país entra em uma crise e essa crise gera desemprego. É claro, nós tivemos aí uma última de 2008, e inicia-se nos Estados Unidos. Como está em crise financeira, as empresas, né, abrem falência, anunciam falência, e em virtude da crise, quando tem crise, se uma empresa anuncia falência, claro, irá gerar desemprego. Beleza? Então, gente, é isso. Irei deixar aqui uma tarefa valendo 2,5 pontos, né? Como sempre, nós iremos fazer talvez 4. Não sei se nesse semestre seremos 4 tarefas. Talvez eu pense em algo diferente para compor essa pontuação. Mas, se não tiver nada, a gente segue como nós estamos. Beleza? Então, é isso. Fiquem todos bem. Muita positividade na vida de todos e todas. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E vida que segue. Valeu, tchau, tchau.